Bom, pessoal, vamos ao nosso primeiro layout, então. Vamos já começando aí desenvolvendo o topo desse layout. Então, eu estou aqui na nossa pasta arquivos, dentro da pasta modelos do nosso DVD, e a gente vai abrir aqui o 01 com o Fireworks. Eu já estou aqui com ele aberto para a gente ir pegando as referências e criando os elementos, ok? Vou dar um Ctrl N então. Se você tiver alguma dúvida, você pode vir aqui em Canva Size para reproduzir esse tema. Ele tem uma largura de 779, que é aquela largura universal. Qualquer browser vai rodar essa largura, ok? Então, se a pessoa tem lá um computador meio antigão e tal, vai sempre sobrar um ladinho de um lado ou do outro para a pessoa conseguir ver aí todo o conteúdo do seu site no centro do seu layout. Então, a gente vai criar aí um novo layer de 779 por 800. Vamos vir aqui em New. 779 por 800. Já está aqui as medidas, se não tiver, é só você vir aqui e colocar, ok? Demos um ok então, e a gente já está com o layer em branco. Para a gente ir pegando as referências, se você vir aqui, ó, a gente tem uma layer aqui em cima, que ela tem 99 pixels de age por 779. Então já vamos começar criando aqui. Eu vou vir aqui na Rectangle Tool e vou criar aqui uma layer de 779 por 99, localizado em 00, 0x, 0y, ok? Depois aqui, ainda tem uma layer abaixo dessa de cima, que ela tem 177 de age. Então, eu vou dar um Ctrl C nessa aqui, Ctrl V, e vou botar aqui embaixo 177. Vou dar um Ctrl Shift seta para baixo. Então, quando a gente faz isso, a gente move essa layer lá para baixo, ela vai ficar abaixo das outras, ok? Nossas layers aqui, elas têm um estilo de degradê aplicado a elas. Então, a gente vai aplicar esse degradê na layer de baixo. Vou selecionar ela aqui, ó. Se você vir aqui, eu estou na layer de baixo. Vou com gradiente, linear. Pode ser aí de um azul um pouco mais forte. Pegamos aqui um 069 para um azul um pouco mais claro. Ok? Com isso, opa, deixa eu pegar aqui o azul mais claro de novo, que eu peguei o mais escuro. Aqui. Com isso, a gente vai ainda com ela selecionada, vir aqui em texturas e selecionar lá em cima ó, o Crosshat 3, que vai aplicar aquele efeito para a gente. Vamos vir aqui na opacidade dela e botar 80%. Ainda aqui, eu vou diminuir o Crosshat para 10%, aplicando apenas um efeito quase invisível ali. Nessa layer de cima, eu vou aplicar também o Crosshat. Deixa eu pegar ele aqui de novo. E também vou deixar em 10%. Vou diminuir a opacidade dela para 50% e vou jogar um gradiente linear também, ok? Então, esse é o efeito que eu quero. Não vai ficar 100% igual, né, gente? Até porque a gente vai reproduzir independentemente aqui os elementos, mas a gente pode estar deixando o mais próximo possível. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar um Ctrl O e vou abrir aqui dentro da pasta 01, ó, modelos, cada um desses layouts tem a sua pasta referente. Vou pegar 01 aqui e vou abrir essas nuvens aqui, ó, ok? Então, eu tenho elas abertas aqui. Vou vir aqui, ó, a gente percebe que essas nuvens ela tem um efeito que a gente vai estar aplicando já já. Mas ela tem 234 de altura. Vamos vir aqui então, pegar Rectangle Tool novamente e criar uma de 234. Então, é 779 por 234 de altura. Vou selecionar apenas a layer aqui e colar aqui no canto. Ó. Pegamos a imagem aqui. Quando nossa setinha ficar branca lá, ó, eu seguro o Shift, clico e puxo até colar aqui na nossa layer. Ó. Até ficar certinho com o nosso retângulo, ok? No momento que a gente deixa certinho, a gente pode soltar. Então, a gente já diminuiu ela sem retorcer. Vou puxar mais ou menos aqui e vou dar uma opacidade para mim ver o conteúdo abaixo. Então, a gente vai estar pegando o conteúdo que estiver abaixo da layer. Ó. Ok? Vou selecionar ela mais ou menos aqui. Eu acho que fica um efeito bacana. Modify, Convert Path to Marquee. Ok. Então, já se transformou aqui numa seleção. Vou dar um Ctrl X. A gente pode vir aqui no nosso layer, no nosso site, e dar um Ctrl V. Está aqui a nossa layer. Ó. Vou botar ela bem em cima aqui. Ctrl Shift seta para baixo. Ok? Vou selecionar essas duas layers que a gente tem acima, vou dar um Ctrl G. Feito isso, eu vou pegar aqui na opacidade e vou diminuir 80%. Então, vou fazer assim, ó, Ctrl Shift G para desagrupar. Vou pegar apenas a layer de baixo e diminuir aqui para uns 50%. E é isso aí que eu quero. Ó. Agora, a layer de cima, eu vou vir aqui nesse gradiente e nessa cor de baixo aqui, a gente vai tirar a opacidade. Ó. Ok? É esse o efeito que eu quero. Beleza?
Posso vir aqui, selecionar as duas layers agora e dar o Ctrl G e deixar agrupado. Se você quiser vir aqui organizando, ó, depois que você conclui um trabalho, é sempre interessante você ir lá e dar o nome. Ó, Reader fundo, por exemplo. Então você sabe que cada uma delas você vai dando um nome e depois para mexer fica mais fácil, ok? Ainda no nosso layout, a gente tem um efeito em curvas aqui, né, gente? Como é que a gente vai fazer para fazer esse efeito em curvas? Ó? Perceba que a gente tem uma curva com uma sombra, né? Então a gente vai fazer assim, eu vou dar aqui um 200% para visualizar mais perto, até pode ser um 150%, para a gente conseguir visualizar mais perto, mas enxergar todo o palco, ok? Vou vir aqui e pegar a Pen Tool. Vou dar um clique aqui, ó, bem no cantinho. Vou vir mais ou menos aqui no meio, que é onde a gente quer fazer o efeito. Vou dar um clique, seguro e puxo para fazer a curva. Então ele vai fazer a curva para a gente volta com essa curva aqui. Pode ser mais ou menos aqui. Cliquei. Então a gente já tem a nossa curva ali. Ó. Agora eu vou vir abaixo, vou clicar, vou passar todo o palco aqui, vou clicar novamente e aqui por fora eu vou fechar esse quadro. Olha só o que aconteceu. O que a gente faz agora? Vamos vir aqui no Layers, selecionar o Bitmap e botar lá em cima, ó, como primeiro plano. Vou selecionar o Path e botar acima dele. Então a gente tem o primeiro Path é o nosso layout em curvas e o segundo é a imagem. Vou vir aqui, Modify, Convert Path to Marquee e dou um OK. Delete. Ok? Então assim a gente já fez a nossa curva na nossa imagem. Vou dar um ESC aqui para selecionar ela. Vou dar um 100% novamente. E aqui abaixo a gente tem os styles, os blend modes, os filtros e tudo mais. A gente vai usar um filtro aqui. Vou clicar no Filters, aqui no maisinho, ó, Shadow and Glows, Drop Shadow. Então ele já vai criar a nossa sombra. Vou selecionar aqui, ó, o ângulo dessa sombra. Eu quero que essa sombra seja abaixo da imagem apenas. Então eu vou selecionar o 270, que é o bem abaixo. Ó. Ele já vai aplicar a sombra apenas abaixo. Vou diminuir o tamanho dessa sombra para um 5. E vou diminuir aqui a opacidade dela para um 40%. Então, a gente já tem o nosso efeito de sombra. Vou dar um Ctrl Shift, seta para baixo. Esse é o efeito aplicado ao nosso topo. Se vocês forem ver, fica quase igual, né, gente? Não fica perfeitamente igual, porque é um trabalho mais livre e tal, mas ficamos quase lá, né? Ó, até o lugar da imagem que a gente selecionou foi um pouco diferente e tal, mas eu acho que ficou ficou bacana também, ok? O que a gente vai fazer ainda aqui? Eu vou dar um Ctrl R agora e vou selecionar aqui a logomarca. Ó. Vou deixá-la colada aqui. Tem duas formas de a gente fazer o recorte dessa logomarca, remover as partes brancas aqui. O modo mais correto de você fazer isso é, por exemplo, dar aí um 300 ou 200% para ficar pertinho, vir aqui pegar a Pen Tool, ok? E bem com calma ir fazendo ali, ó, a seleção em volta dela, como se você estivesse criando aí uma silhueta dessa logomarca. Aí você vai clicando, vai selecionando, até pegar toda a seleção em volta dela, mas faz bem com calma, bem certinho para recortar ela aí corretamente. Depois que você fizer toda a seleção, você vai fechar esse quadro por fora. Ó. Aí você dá um Modify, Convert Path to Marquee, dá um OK e dá um Delete. Então você vai remover certinho essa logomarca aí, vai deixar apenas a logo bem desenhada. E tem uma outra forma também, que é a forma mais descomplicada, só que nem sempre dá certo para a gente fazer. Porque ela recorta, mas deixa aí uns efeitos, umas falhas nesse recorte. Quer selecionar aqui, ó, a Magic Wand Tool. Você seleciona ela, clica na cor, se ela tiver uma cor única, ela vai selecionar toda essa cor. E dá um Delete. Então você pode ir fazendo, ó, mas perceba que ele vai deixando ali uns tracinhos brancos para trás, né? A gente tem um efeito também que dá para aplicar para remover esses tracinhos. Claro que não é sempre o mais aconselhado, dependendo da logomarca, você não vai poder estar fazendo isso aí, né? Mas o que eu faço quando eu quero fazer um recorte rápido e que fique aí esses tracinhos e a gente consiga aplicar um efeito para remover isso aqui? Então você pode vir em Filters, Photoshop Live Effects, vem aqui em Outer Glow, e aplica aí o glow da cor daqueles tracinhos, que seria o nosso branco. Ó. Então ele cria um efeitinho e ele ameniza essas quebradinhas para a gente. Então a gente pode fazer isso e agora eu venho aqui e reduzo a logomarca. Ok? Vamos dar um 100% novamente e vamos localizar nossa logomarca aonde ela tem que ser feita. Ó. Ela vai ficar bem aqui. Ainda no nosso topo, a gente tem aqui esse menu com algumas nuvenzinhas e tal, e todos os menus, né, gente? Eu vou copiar aqui, ó, apenas os textos
Que o texto não tem mistério, né, gente? É só você vir aqui, clicar na ferramenta de texto, clica lá dentro, pode escrever o que você quiser. Clicou na Pointer Tool, você já vai ter todo o controle lá embaixo para alterar a fonte, para alterar tamanho, para botar aqui o bold, o itálico, o regular, tudo certinho aqui, ó, tamanho de fonte, cor, alinhamento. Então, é só você escrever, selecionar a Pointer Tool e selecionar aí o seu texto para você ter todo o controle e as ferramentas sobre ele, ok? Então, o nosso menu ele vai ficar mais ou menos aqui, ó. Se você vir aqui no nosso modelo, ele está mais ou menos ali, né? E a gente faz o quê? Vamos criar o nosso menu. Eu vou vir aqui dentro, ó, e vou selecionar a Rounded Rectangle. Vou vir aqui e vou puxar essa Rounded em volta do meu menu. Ok? Soltando ela, a gente já tem aí o nosso menu, né, gente? Só pintar ele de branco. Deixa eu até ver se não tem nenhum degradê aqui, ó. Não, é apenas branco. Então a gente já tem aí o nosso menu. Dá pra gente dar uma diminuída aí, deixar ele com 50 pixels de altura. Localiza mais ou menos o texto. E como ele é branco, gente, aquele efeito de separador, ele não funciona muito bem. A gente pode criar um separadorzinho, mas geralmente o que a gente faz? A gente cria aí a linha, né, com Shift selecionado, ó, selecionei a Line Tool, cliquei, apertei o Shift e puxei para baixo. Então ele cria a linha retinha para a gente. Se for para o lado também, mesma coisa, ok? Opa, aqui eu falei errado, gente. Na verdade você não pode clicar e puxar, você tem que vir lá, clicar e já deixar segurado. Aí você segura o Shift e puxa, tá? Senão ele vai criar um pontinho. Beleza. Então a gente já tem a nossa linha ali, ó. E geralmente o que a gente faz? A gente cria essa linha, vem aqui na ferramenta da cor da borda, seleciona a cor do fundo aqui e vem aqui novamente, seleciona aqui a Size Color Picker e dá uma escurecida, né? Para destacar essa cor. Depois disso, Ctrl C, Ctrl V, seta para o lado, seleciona a cor branca e joga um 20% de opacidade. Mas como aqui a cor é branca, não vai funcionar. Então a gente vai botar apenas a linhazinha ali no meio. Ó. Então, botei aqui, Ctrl C, Ctrl V, puxei para o lado, segurei o Shift, agora eu posso puxar até lá onde eu quero. Ó. Ctrl C, Ctrl V novamente, puxei um pouquinho, segurei o Shift, vou até lá onde eu quero. Até botar um menuzinho entre cada um dos nossos menus aqui, das nossas seleções. Ok? Então, com isso, a gente já tem aí a estrutura do nosso menu. Só que o nosso menu, ele tem aqui, ó, duas nuvenzinhas, né? Vamos fazer nossas nuvenzinhas então. Vou vir aqui em cima, nessa aqui, vou vir aqui na nossa ferramenta de retângulos e tal, vou selecionar a Ellipse Tool. Vou criar uma bola um pouco maior aqui e uma bolinha um pouco menor aqui, ó. São duas elipses, tá? Não vai ficar igual, mas a gente vai deixar o mais parecido possível, né? Então, com essas duas elipses, deixa eu só ver aqui, ó, para ficar mais parecido um pouco. Aqui são 3 elipses, na verdade. Ó. Deixa eu deletar aqui, vamos fazer certinho. Vou pegar a Ellipse Tool novamente, vou criar uma elipse menor aqui, mais uma elipse aqui e mais uma elipse aqui. Ó. Essa aqui pode ser um pouquinho mais arredondada, a gente bota ela mais ou menos aqui. Então, a gente já tem aqui uma das nuvens, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar as três, vou remover a borda, ó, vou deixar em borda 0 por enquanto. Modify, Combine Path, Union. Então a gente transformou em uma apenas. Ó. É só um objeto que a gente tem aqui. Vou dar um Ctrl Shift T e reduzir em 20% o tamanho. Então a gente já tem a nossa primeira nuvem, ok? A cor dela é branca. E a gente vai aplicar aqui, ó, uma borda branca também. Pode ter 8 pixels. Essa é a borda que eu quero. Vou vir aqui na seleção de bordas, ó, e você tem vários tipos de bordas. Se você for selecionando aqui, ó, ele vai te mostrando como é feita essas bordas. Ó. O que eu quero usar aqui é o Watercolor Heavy. Ó, ele vai fazer aquela desmairecida na sombra e vai parecer que é uma nuvenzinha mesmo. E agora vamos só desenhar a nossa última nuvenzinha aqui. Vou novamente no Ellipse Tool, vou criar aqui uma bolinha, mais ou menos assim. Mais uma aqui, perceba como a gente já estava usando a borda lá, ó, ele já vem com a nossa bordinha aqui pronta para ser usada. Vou selecionar novamente as três, até vou fazer assim, ó, para aparecer as três aqui, eu vou dar mais uma separada. Selecionei as três, Modify, Combine Path, Union. E eu vou puxar mais ou menos aqui, ó. Vamos dar um 100% para visualizar? Tá aí o nosso topo desenhadíssimo. Até se você quiser aí tá dando mais alguns retoques, fique à vontade. O que eu vou fazer agora? Essa layer é a logo, né? Então, logo. Temos a layer aqui do menu. Eu vou agrupar todas, ó. Vou vir aqui selecionando todas. Você aperta o Shift e vai clicando nas layers até selecionar todas. Vou dar um Ctrl G para agrupar. Esse é o meu menu. E aqui é o fundo
Reader também, né? Vou botar aqui fundo Reader e vou agrupar com o Reader fundo, ó, Ctrl G. Então a gente tem apenas 3 layers e são referentes ao nosso Reader, está tudo certinho já.